meu nome é Artur Martins Silva Rosa, data de nascimento 25 de dezembro de 53. Nasci aqui mesmo, uma casa antiga, não era? Mas neste mesmo sítio. Bom, a casa antiga era uma casa de lavradores, meus avós eram lavradores e o meu pai sempre foi imigrante, não é? Foi para a Venezuela e depois fui eu. Mas os seus avós viviam aqui? Sim, os meus avós viviam aqui. A minha avó, principalmente a minha avó. O meu avô morreu muito cedo na América, nos Estados Unidos. E a minha avó sempre viveu aqui. O herdeiro era o meu pai, não é? Mas depois emigrou e eu fiquei com a minha mãe. Sou filho único. A família não é muito grande, não. Foi só de 1 a 1. E então fui também emigrei. Também emigrei para a Venezuela. Emigrei ainda não tinha 16 anos. Estive lá 18. Então, antes de emigrar, até aos 15 anos, viveram aqui nesta casa. Então, descreva-nos como é que era essa casa. Vivia a sua mãe e mais? Não, isto é assim. Aqui havia uma casa que era dos meus avós paternos, onde é aquela entrada, que aquele passeio era uma casa mais pequenina, que era dos meus avós maternos. Estavam pegados. E então eu vivi sempre aqui. Fiz a escola primária, não é? Aqui na terra. Depois fui para... estudei em Vagos, estive no liceu. E, entretanto, a situação na altura era serviço militar. Era que é o que nos fazia sair daqui. Não... Então, até aos 15 anos, estudou aqui e foi-se embora para Venezuela. Fugir ao serviço militar. Serviço militar. Na altura, muita gente fugia, não era? Os rapazes da minha geração fugiam e não só fugiam para não ir ao serviço militar, que aquilo era... Então não chegou a ir à Guerra do Ultramar? Não fui. Então, não fui. Com 15 anos foi ter com o seu pai à Venezuela? Sim, já prestes a fazer os 16. Fui ter com o meu pai à Venezuela. Como é que foi essa experiência? Como é que foi para a Venezuela? Foi boa, foi muito boa. Não foi fácil chegar, porque eu já estava numa idade que não podia sair. Mas consegui. Consegui sair porque, é assim, tive que ir por Espanha. Fui a Madrid, embarquei em Madrid. Como é que foi daqui para a Espanha? Olha, fomos de carro, num carocha. Éramos 4, mais o chofer 5, dentro de um carocha daqui até a Espanha. Foi um bocado complicado, um carocha pequenino, não é? E nós já éramos um bocadinho, quer dizer, já éramos grandes, não é? Tínhamos 16 anos, não éramos gordos, mas, caramba, éramos 5 dentro daquilo. Chegámos a, não sei em que sítio, sei que era Alentejo, e tivemos que nos refugiar numa casa, porque já andavam à nossa procura. Entretanto, passado 15 dias, saímos daquela casa e seguimos para a Espanha, a assalto, que era o que se fazia antigamente, não é? Para a França ou para outro país qualquer, e fomos a assalto para o outro lado, e depois de estarmos em Espanha foi fácil chegar a Madrid. Embarcámos em Madrid e depois foi fácil. Cheguei à Venezuela, estava o meu pai à minha espera. Foram os 4 para a Venezuela? Fomos os quatro, não tínhamos nada a ver uns com os outros, não era? Mas éramos colegas, todos daqui desta área, e fomos todos para a mesma área, para o mesmo sítio, que era Caracas, fomos mesmo para Caracas. Essa situação, como é que encontravam alguém para os levar a salto para Pois Espanha? Pois aí eu não sei, porque isso foi tratado por uns primos que eu tinha em Lisboa. E eles é que trataram tudo, eles é que convenceram a minha avó que naquela altura tinha que se pagar. Eu estou a falar nos anos 60, lá, pagou-se 50 contos na altura, era muito dinheiro. Aquilo incluía as passagens, era para os passadores, era para tudo, sei lá, a gente só pagou aquilo, não pagámos mais nada. E então a minha avó é que pagou. A minha avó, que era reformada dos Estados Unidos, é que pagou. E depois, passado pouco tempo, também o Salazar caiu e depois aquilo... E então foi ter com o seu pai. Como é que foi a chegada a Caracas? Foi boa. O meu pai estava à minha espera. E eu já tinha trabalho. Fui trabalhar numa padaria, estive ali pouco tempo. E depois mudei de sítio. Estive 4 anos, lá, em Caracas, sempre a trabalhar naquela padaria, e depois fui de férias. Fui de férias para uma ilha, que é a Ilha de Margarita,
muito linda, mas aquilo é uma ilha, chamam-la Ilha das Perlas, é muito bonita a ilha. E cheguei lá, era um paraíso, não tinha nada a ver com Caracas, não é? Caracas muito agitado e a Ilha de Margarita era um santuário, aquilo não se passava nada. Cheguei talvez em abril, maio, junho, em julho, a Margarita. O próximo Natal passei sozinho, não é? Quer dizer, não passei sozinho, mas ia passar sozinho. O cozinheiro do restaurante onde eu trabalhava convidou-me para passar o Natal com ele. Entretanto, conheci a minha esposa, lá, que ela é venezuelana, e nunca mais deixei. Pronto, casei lá, tive um filho lá, que está na Suíça agora, e pronto, depois montei a minha própria empresa, sempre na Ilha de Margarita. Tive uma empresa uma distribuidora, leite, água, e depois, mais tarde, uma fábrica de gelo. Depois tive que regressar. Vinha cá de férias? Não. Fui e vi de uma vez, nunca vi de férias. Teve quantos anos na Venezuela sem vir cá? 17 anos e qualquer coisa, 17 e meio. Sem vir a Portugal? Sem vir a Portugal, porque depois formei família lá, entretanto a minha avó faleceu, o meu pai faleceu, e então quando o meu pai faleceu foi que eu vi. Porque o seu pai já estava cá? O meu pai já estava de vez. Então telefonaram a dizer que o meu pai estava muito mal e que me queria ver. E então foi assim, eu mandei o meu filho e a minha esposa à frente, eu fiquei a vender tudo, e passado, elas vieram em novembro e eu vim em janeiro. E fiquei. Ora, isto foi em 84, por aí. Como é que foi chegar ao Boco? O que é que sentiu de diferente? Tudo muito estranho, porque eu vinha de um país tropical onde as temperaturas na Ilha de Margarita são 45 graus. Não se sente muito por causa da brisa marinha, não é? Não se sente a temperatura. Mas foi bom. Só que eu cheguei no inverno. E aquilo foi... Caramba, foi desastroso mesmo, porque eu cheguei ao Porto e eu disse, onde é que eu estou? Então, mas isto é assim tão frio. Caramba, eu sabia que era frio, mas não tanto. Eu devo ter chegado num dia que era mesmo gelado. Já não se lembrava. Já não me lembrava. E foi muito bom regressar, ver a família, ver a minha mãe, os meus amigos, o resto da família. Foi bom. Olha, é assim, as pessoas mais novas eu não as conhecia. Eu tinha um bocado de vergonha em sair à rua, porque pensei que há muita gente que chega e que se fazem um bocadinho, eu não sei quem é, mas eu não conhecia mesmo. Então confundi duas irmãs. E isso foi o que me levou a não sair muito de casa, porque depois eu investigava. Perguntava à minha mãe quem é fulano, quem é tal, e a minha mãe mostrava-me fotos. E assim eu fui relacionando-me com as pessoas, porque eu não conhecia, foram 18 anos. Não é muito, mas eu saí com 15. E então foi bom, mas foi muito bom regressar. E depois tentei começar aqui, continuar a vida aqui em Portugal, mas não foi possível. Até ir para a Venezuela, como é que era aqui a vida na aldeia? Como é que eram as brincadeiras? Era muito pacata, não havia internet, não é? Nem havia televisão. A televisão havia uma ou duas cá na terra. E ninguém tinha televisão e aquilo o programa era muito curto, não era? Mas as nossas brincadeiras eram saudáveis. Nós tomávamos banho no Rio Boco. Havia uma espécie de uma cascata aqui abaixo, no meu quintal, que está tudo abandonado. Atualmente está tudo abandonado. E nós tomávamos banho ali, era uma alegria, porque as pessoas, a malta nova, a malta da minha idade, 14, 15 anos, vá lá, e 20 e tais, na altura não haviam aquelas casas com casas de banho, como há hoje, não é? Aquilo era tomar banho de qualquer maneira. E nós, ao domingo, principalmente, tomávamos banho ali na cascata. Era agradável, era muito saudável. E havia respeito. E havia muito respeito. Os rapazes brincavam com as raparigas? Ou havia... Brincavam, mas com muito respeito, não é como agora. Eu lembro-me que, na altura que eu comecei a namorar, era novo, não é? Eu namorava à porta da sala ou à porta da rua e a mãe da rapariga estava atrás da porta. Não nos podíamos passar, mas nós sabíamos. A rapaziada já sabia que atrás da porta havia alguém e não nos passávamos. Não.
Era saudável, era muito saudável. As pessoas viviam do quê? Agricultura. Os seus avós eram Os agricultores? meus avós eram agricultores e 90% das pessoas era agricultura. Quem não tinha terras alugava e estava tudo cultivado. Hoje não, hoje está tudo a mato. Mas as pessoas viviam da agricultura e dos animais que tinham. Ajudava Eu os seus avós? ajudava, mas eu era um bocadinho malandro, não gostava muito, não. Era uma coisa que não era muito... Mas ajudava no que podia. Quando eu precisava de dinheiro, principalmente, era chantagista. Quais eram as festas aqui e as tradições da aldeia nessa altura? As tradições da aldeia era a festa que se faz, na altura fazia-se a 2 de fevereiro, que é a 2 de fevereiro que é a festa. Agora fazem o primeiro domingo do mês, acho eu que é, depois do dia 2. Começou por ser só um dia, depois alargaram para 2 dias de festa, mas era bom, era muito giro porque vinha a banda, depois com a procissão, não era? E antes da procissão, vinham dar uma volta, era a arruada. Depois, à tarde havia uns coretos, que agora já não há coretos. Aquelas coisas redondas, que era o coreto, acho eu que era. E a banda estava no coreto, no Arraial, a tocar, toda a tarde ali. Depois, à noite, havia o bailarico, quando havia dinheiro, não era? E haviam outras atividades, como, por exemplo, a argolinha. A argolinha, aquilo era um fio, atravessavam, não era, na estrada de um lado ao outro, com um fio, aquilo tinha um pauzinho com uma argola. E então, os rapazes, ou quem queria, não era, de bicicleta, iam tal, com um pauzinho, tal, tinha que enfiar na argolinha. Depois ganhavam aquilo, eu acho que o prémio era figos. Acho que eram 5 figos por cada vez que eu enfiava na argola. Pronto, e depois havia isto dentro das festas, não é? Depois havia a corrida dos sacos, havia o jogo solteiros casados. Era isso. No dia anterior à festa, no dia 1, havia uma grande fogueira. Onde a malta se reunia, principalmente a malta nova. Reuniam-se, faziam uma fogueira e saltavam à fogueira e assim sucessivamente. O carneiro assado, que é muito famoso cá na terra. Havia a broa mimosa, que era uma broa doce, que isto... A minha mãe era uma das que fazia a broa. Eu, por acaso, tenho a receita original. Eu não sei se devo dizer isto, mas há uma receita que anda por aí, que não é original. Eu tenho, por acaso tenho. Fiquei com ela. E de vez em quando com a broa. Era o típico, cada terra era o famoso, era o carneiro e a broa mimosa. Festa do Santo Inácio. Havia um cafezinho aí que tinha muita malta que vinham das bairradas, principalmente, dali daqueles lados da bairrada, não é? Vinham comer aí. O leitão não era tão famoso como agora. Naquela altura era mais o carneiro assado, que era uma coisa típica nossa. E que outras festas havia ao longo do ano? Era aqui na só terra? Sim. O que eu me recordo, não havia mais nenhuma. Na Páscoa, Natal? Não, na Páscoa era a visita pascal do padre, não era? Vinham às casas visitar, naquela altura toda a gente abria a porta, agora quase ninguém abre, porque o padre já não vem. Mas na altura abriam as portas, eu recordo-me, eu ria-me com aquilo, porque não sei, achava graça. Em cima da mesa havia uma laranja, era a laranja maior que se conseguia. E era uma moeda de 25 tostões em cima da laranja. E a primeira coisa que entrava, havia um senhor com um saquinho, deixava a laranja e levava o dinheiro. E eu achava graça aquilo porque... Ou então as galinhas também, na altura haviam, quem tinha o dinheiro dava uma galinha para o padre. Pois era tradição, mas assim festa, baile naquela altura não havia, era a visita pascal e depois cada família fazia a festa na sua casa. E então depois, quando regressou, passados esses 18 anos, como é que eram as festas? As festas já eram diferentes, já não havia, havia a banda, não era igual, mas já não ficava no Arraial, num coreto, já não existia o coreto. Havia o dia que passavam ali as pessoas a passear para trás e para a frente, havia comes e bebes,
Havia umas senhoras que vendiam os bolos, aqueles os suspiros, acho que eram coisas de açúcar, e os bolos de gema, que são muito tradicionais nas festas, qualquer festa, não é? E depois à noite havia um baile, e se havia dinheiro para fazer o segundo dia de festa, faziam. Se não havia, pois não faziam. E era assim que eram as festas. Não... É um lugar muito pequeno, que não... Quer dizer, na altura havia muito imigrante, e os mordomos na altura faziam peditórios para o estrangeiro, principalmente para Venezuela e Brasil. Vinha muito dinheiro desses países para ajudar a festa da terra. Quando estava imigrado também ajudava? Ajudei várias vezes, quando me mandavam uma carta, porque quando não mandavam, pois não ajudava, porque eu também nem me lembrava, não era? O trabalho, a gente foca-se no trabalho e não... Mas quando eu recebia uma carta, eu mandava a minha doação, e conseguia pessoas, amigas, que não eram da terra, mas colaboravam também. Quando eles pediam também para as terras deles, eu também dava. Mas mandava. Qual era a sua ligação com a terra enquanto esteve na Venezuela? Era telefone, e não havia telefone na minha casa. Era aqui a senhora ao lado é que tinha telefone, poucos tinham telefone. E normalmente era por carta. Ora bem, eu escrevia uma carta agora, só dentro de 2 meses é que recebia a resposta. Era assim, aquilo era muito demorado. Mas para as coisas não acontecerem assim, eu todas as semanas escrevia. Só que daqui para lá não me escreviam, quer dizer, faziam um resumo delas todas e depois respondiam-me numa só. E cada vez que chegava o correio, ficava à espera. Põe uma carta de Portugal. Caramba, mas não chegava. Deixei a namorada, mas a namorada depois esqueceu-se. Ou foi ela ou fui eu. Talvez fui eu. E era assim porque quando eu precisava de alguma coisa mais urgente, telefonava para a vizinha. E mandava chamar ou a minha mãe, ou a minha avó. E era assim, porque aconteceu isso na altura que a minha avó faleceu, que não me queriam dar a notícia. E eu telefonei e disseram que a minha avó não podia atender-me porque estava mal, estava doente, que não se podia levantar. A minha avó já estava no cemitério, já tinha morrido. Fiquei um bocadinho chateado. Tinha-me ter dito. Mas pronto, não queriam deixar-me triste e, enfim, foi um pouco isso. E quando chegou, passados esses 18 anos, a aldeia já toda a gente tinha luz, água canalizada? Água canalizada não. Não? A água canalizada é de há pouco tempo. Eu não sei, talvez tenha 10 anos, 15 anos, não tem muito tempo não. Talvez uns 18 anos. Mas havia pouco, porque naquela altura eu requeria água e, como era casa nova, tinha que a pôr. Mas havia muita gente que não tinha. Veio depois, a estrada era paralelo, e já eu tinha a casa feita, quando arrancaram o paralelo e fizeram então as canalizações. Puseram água, puseram os saneamentos, puseram isto tudo. Ora, isto talvez há 10 anos. E então, quando veio para cá, passou a trabalhar em quê? Ora bem, eu quando cheguei da Venezuela, meti-me numa confusão que eu gostava sempre de experimentar coisas novas. E falando com este, com aquele e tal, eu falava muito com um senhor que era o alvitar cá da terra. O alvitar era tipo um veterinário. Não era veterinário, era um curioso, vá lá, que cuidava dos animais. E ele disse: pai, isto que fazes bem é montar uma vacaria. Eu disse: vacaria? Então, mas o que é uma vaca? Eu não sei. Porque eu nunca tratei de animais, como é que vai ser? Pai, tu fazes isto e tal. Isso, olha, então talvez vou montar um viteleiro, que é mais fácil. Não há que tirar leite e aquelas coisas. Mas olha que a vacaria é melhor. Convenceu-me, montei a vacaria. Mas tive pouco tempo com a vacaria, tive 2 anos. Entretanto, tive 1 ano com a vacaria. Ao fim desse ano, montei um restaurante, uma marisqueira na Vagueira. E mantive a vacaria durante quase 2 anos. Entretanto, veio a brucelose e eu despachei aquilo tudo, acabei com aquilo. E fiquei com o restaurante. Fiquei com o restaurante durante 5 anos.
na Vagueira, que era a marisqueira na Vagueira. Continuava a viver aqui nesta casa. Casa velhinha, mas era minha e eu era onde eu gostava de estar. E por lá baixo, porque o meu filho me obrigou praticamente. Vamos fazer casa nova, e eu, pronto, então olha, eu queria recuperar a velha. Mas foi boa ideia ter tombado, porque aquilo era... havia muita salitre e, enfim, eu talvez fosse gastar mais na casa velha que na casa nova. E foi assim, e depois vendi o restaurante e migrei novamente. Voltou a emigrar outra vez? Voltei a emigrar. Na altura já eu tinha 40 anos. No último ano que eu tive o restaurante, quando eu montei o restaurante, haviam 3 restaurantes na Vagueira. Ao fim de 5 anos haviam 12 restaurantes. A concorrência era maior. O senhorio, o restaurante não era meu, era alugado, mas o senhorio aumentava, todos os anos aumentava a renda, até que chegámos a 250 contos naquela altura. E em 90, eu disse, não, isto está a correr mal, há muita concorrência. Eu tinha muitos clientes do Porto, porque a minha especialidade era marisco. E eu vendia poucas enguias, que é a força da Vagueira, é a enguia. Mas eu pouca enguia vendia, então era mais o marisco. E eu tinha a minha clientela forte era do Porto. Porto, Espinho, Vila Nova de Gaia, tudo aquela malta dali. Chegou ao fim de 5 anos, fechei as contas e sobrava-me, tive de lucro, 170 contos. Eu disse, caramba, mas eu ganhava tanto dinheiro nos outros anos e neste... Pronto, está bem, 170 contos, vou tentar vender o restaurante. Passados uns dias vem-me uma conta do IRS, vá lá, para eu pagar 170 contos. E eu assim, vou acabar com isto mesmo. O que eu tinha ganho, tive que o pagar. Pronto, paguei, acabei com aquilo e voltei a emigrar. E porquê a Suíça, nessa altura? Ora bem, eu era para ir para a Alemanha, nem era Suíça, era a Alemanha. Os meus contactos eram na Alemanha. Mas a coisa não se deu e eu lancei-me como bom imigrante, eu não tinha medo, e lancei-me para a Suíça sozinho. E fui para a Suíça. Correu bem. Deixou cá a sua esposa? Sim, e o filho. Eu fui sozinho, os 2 primeiros anos. Eu fui sozinho, depois foi a minha esposa. O meu filho continuava a estudar cá, estudava no seminário, ali em Calvão, na altura era seminário. Mas não é padre. Não seguiu. E então eu, pronto, depois ao fim de 2 anos levei a família, levei a ela, a esposa, e depois foi o filho era venezuelano, queria entrar no Beira-Mar, eu arranjei, entrou no Beira-Mar, depois, só que esta febre da mocidade é muito complicada. Ele entrou no Beira-Mar, o treinador que era o António Sousa, era o treinador do Beira-Mar na altura, disse-me, olha, tu vais treinar com a equipa, mas não vais jogar com a equipa principal, tens que esperar. Ele ficou chateado, queria jogar com a equipa principal e disse, não vou mais treinar. Pronto, não vais, tens que ir fazer alguma coisa. E levei para a Suíça e foi melhor, estávamos todos juntos. Hoje ainda está lá, casou com uma moça do Gerês, tem 2 filhos, eu tenho 2 netos. Também é o único filho. E eu vi há 4 anos, definitivo, reformado, e vim-me embora. Agora como é que ocupa o seu tempo aqui na aldeia? Olha, agora já a coisa vai passando, não é? Já vou levando a coisa com mais calma, mas ao princípio eu chateava muito, não tinha que fazer, eu tinha que ter uma atividade, porque eu levantava-me às 6 da manhã, para ir trabalhar e saía às 6, 7 ou 8, porque nós trabalhámamos corrido. O que é que fazia na Suíça agora? Era chefe de cozinha. Tinha um restaurante num parque nacional. Abria às 8 da manhã, eu é que ia às 6 e fechava às 6 da tarde. Das 6 da manhã às 7, 8 da tarde, eu vinha embora para casa e tinha havia um compromisso. Cheguei aqui, depois de estar reformado, e não tinha que fazer. E eu quis meter-me num restaurante, mas a minha esposa não quis. Não, olha que vais ficar sozinho, porque eu não te vou ajudar. E depois vinha o meu filho de férias, também me dizia, pai, tu estás de maluco, tu fica assim como estás, tu desfruta. Pronto, e foi o que eu fiz. Agora já estou um bocado mais convencido que tenho que parar mesmo. Tive 30 anos na Suíça? 29.
mas foram como cozinheiro, depois primeiro como ajudante de cozinha, depois como cozinheiro, passei a primeiro cozinheiro, subchefe, chefe e depois foi meu. Enquanto estava na Suíça vinha cá de férias? Sim, todos os anos. Vinha quando? Passava sempre 3, 4 meses cá. Quadrávamos a coisa à maneira de ser assim. Eu normalmente vinha sempre em novembro. O restaurante fechava até o fim do ano e depois eu vinha de novembro, passava as festas e no princípio de março ia-me embora. Eu gostava de passar o Natal, gostava de passar a festa e eu gostava muito da festa porque era frio, mas agora já não é tanto frio naquela altura, em fevereiro, mas eu gostava muito e tinha muitas saudades da broa mimosa da minha mãe, do carneiro assado por a minha mãe. E eu adorava aquilo, adorava. Eu quando não podia vir, a minha mãe guardava-me. Porque o carneiro tem que ser assado no inverno, para ser bom. E então tinha que ser assado naquela altura. Eu não digo que fosse fevereiro só, mas a partir de que era frio, até março pelo menos tinha que ser assado, que era o melhor. E eu tinha muitas saudades. Quando vinha cá de férias, como é que via a aldeia? Sentia que havia mudanças? Como é que era o nosso país em relação a um país como a Suíça? É muito diferente, totalmente diferente, não tem nada a ver. Na Suíça as leis são para cumprir, aqui não. Há muito respeito na Suíça. Uma coisa que eu vejo que é bom, todos nós pagamos impostos na Suíça. Não há negro. Eu faço uma hora a negro, tenho que a declarar. Aqui não. Eu acho que pagam-se muitos impostos. Na Suíça pagam-se muitos impostos. Ganha-se bem, pois ganha-se bem, ganha-se melhor que aqui. Mas também se paga muito. A vida na Suíça é muito cara. Mas eu acho que aqui, se toda a gente pagasse impostos, isto seria diferente. Penso eu. Depois, a Suíça é muito limpa. O Vale do Boco, isto já foi falado numa reunião, falaram muito no Vale do Boco. O Vale do Boco começa aqui nas nascentes, tem muitas nascentes, e vai a dar ao Rio do Boco. Vai dar ao rio, não é? Isto antigamente, que eu me lembro, eram 4 ou 5 levadas. Uma levada é uma vala d'água, não é? Talvez desta altura, que vem tudo das nascentes, não é? Haviam 4 ou 5, eu acho que eram 4. Atualmente há 2, e muito mal tratadas. Há uma que está melhor tratada, que é a de cima, que passa aqui abaixo do meu quintal, porque é a única azenha, que é o Alfredo, é a única azenha que funciona e que tem coloração da junta, acho eu. O que me preocupa era deviam limpar. Ora, isto são privados. Todos estes terrenos é de privados. Eu acho que havia de haver mão pesada para essas pessoas, porque houve uma altura, quando houve os incêndios, em 2017, eu não estava cá. Eu tive um homem aqui, duas pessoas, era um homem e uma mulher, a cuidar-me a casa se não isto ardia. Porquê? Porque havia, da parte de trás, era só lixo, mato. Hoje os telhados estão brancos porque eu lavei-os, mas o da casa, da parte de lá, ainda está escuro. Foi a cinza. E isto, caramba, diz que era um pandemónio. Eu não estava cá, mas não dormi toda a noite. Eu estive toda a noite ao telefone com as pessoas a ver o que é que passava. Era a minha casa. Tudo isto havia de ser limpo. Depois dessa altura, eu lembro-me que saiu uma lei, não sei se foi aprovado, se não, que haviam de limparem os terrenos. Eu sei que em alguns sítios houveram proprietários de terrenos que foram multados. Aqui nunca passou isso. Eu acho que a Câmara devia ter um bocadinho mais mão pesada sobre isso. Os meus terrenos tenho todos limpos, mas tenho vizinhos que não limpam. Ora, se o deles arder, o meu também arde. Não é? Agora, falando no Vale do Boco, isto é muito lindo. Tem a levada da parte de cima, que vão fazer uma caminhada agora no dia 17, acho eu. Vão caminhar só para a parte de cima, porque a outra parte não podem caminhar, que está. Eu de vez em quando saio com o cão e vou por ali. Mas isto está tudo, é uma miséria. A única parte que está limpa é que o meu vizinho, que tem isto tudo limpo, que é reformado também, era capitão da Marinha, e ele dedica-se a isso, gosta de ter as coisas, e então ele limpa uma parte. Depois tem uma azenha também,
Depois tem o que é que está mais limpo. É para baixo, que é a Quinta das Azanhas, que é do Paulo Macedo, que é da esposa, vá lá. Que é lá para o pé do rio já. O resto está tudo abandonado. É triste, porque é o Vale do Boco, que é o que se conhece no Vale do Boco. Caramba, eram as levadas, eram as nascentes, tem muitas nascentes, está tudo abandonado. E uma ocasião comentei com o Presidente da Junta e disse-lhe que tínhamos que ver como é que se podia fazer, recuperar as nascentes, e ele disse, mas não se pode meter máquinas. Não há máquinas, há paz. Vamos para lá todos, estacamos aquilo, mas vamos aliviar as nascentes. Pois aquilo ficou assim também, nunca mais resolveram nada. Essas levadas estavam todas limpas? Era Tudo um sítio limpo, onde passeavam? Sim. Não passeavam, porque na altura ninguém passeava por aí, porque o que estava aí eram os pousios, aquelas coisas, os vereiros, não é? Para cortar a erva para os animais. Cultivavam, isto era uma área que semeava muita abóbora, melancias e esses melões, talvez. Tudo isto era cultivado, toda esta parte aqui era cultivada. Depois foram abandonando, depois do Sócrates, que ele mandou para a agricultura, não foi, acho eu. Pronto, foram abandonando. Os velhotes foram morrendo, os filhos foram imigrando. Não havia quem lhe cuidasse. E agora muito menos, pois agora quem é que vai cuidar, não é? Olha, acha que o meu filho vem para aqui cuidar isso? Não vem. Os meus netos menos. O privado não limpa. Se não for obrigado, ou se não for a junta ou a Câmara a pôr mão a isto, não limpa. E o Vale do Boco é isto, o Vale do Boco, tanto se fala no Vale do Boco, é mato. Ora, aquilo haviam os poisios, que sabe o que é poisio? Os poisios eram aquelas praias, não eram praias, eram aqueles sítios aqueles terrenos mais úmidos, onde haviam erva para o gado. Iam lá, cortavam com a foicinha e tal, carregavam os molhos às costas e traziam cá para cima. Depois haviam partes onde semeavam abóboras, outros haviam que semeavam melancias, haviam batatas, aquelas batatas que vinham no cedo, não é? No cedo, que a batata talvez, não sei muito bem, mas talvez em fevereiro, março, que é a batata nova, aquela batata que o labrador vendia, que dava dinheiro na altura. Era o que semeavam, mas estava tudo cultivado. E pinhais, os pinhais limpos, que havia uma parte de pinhal, depois havia aquelas partes que cultivavam. Haviam azanhas por aqui, havia muitas, está tudo em ruínas. Aqui está a do Vítor, que é cozeram broa. Depois há um moinho mais abaixo, também está mais ou menos limpo. E depois há do Alfredo. Pronto. Mas havia muitas azanhas. Isto nesta altura, quer dizer, dos anos 50, sei lá, 60, todas funcionavam. Sabe quantas eram, mais ou menos? Não sei, mas eram muitas. Talvez 12, 15, não sei, não tenho ideia. Não. São números que eu estou a tirar para o ar. Mas sei que havia muitos, inclusive aqui esta senhora, a vizinha, onde acho que estão lá, o pai dela era moleiro, tinha uma azanha, mas todas funcionavam. Todas funcionavam, porque as pessoas, o labrador levava o trigo, levava o milho para moer, para a farinha, para dar ao gado, para cozer o pão, para cozer a broa. Havia, todas elas funcionavam. E vinham pessoas de outras vinham terras, pessoas, não é? sim, haviam daquelas partes das areias, que nós chamamos as areias, que é Lombião, Lomba, Santo António, põe-se daqueles lados do rio para lá, vinham. E depois havia um dia por semana que eles iam levar aquilo que se chamavam a moenda. A moenda, eu acho que era isso. A moenda era, eu acho que não estou enganado, mas a moenda era entregarem a farinha, os talegos ao cliente. Acho que era isso. Porque eu lembro-me aqui o senhor, aqui da frente, ele dizia, vou levar a moenda. Pronto, era isso. Ia com a carroça do boi, e então levava os taleguinhos, aqui, um para um, outro para o outro, dois para um. Era assim. Era a vida de cada terra, era a vida do Boco, era a vida dos labradores e não só. Não queria ser agricultor? Não, eu emigrei Primeiro para fugir à guerra, não é? Para fugir à guerra. E eu não gostava muito da agricultura. Não gostava. E depois meti-me nas vacas quando vi. É engraçado, não é? Mas foi por oposição do meu amigo. Eu, na altura, eu estive na Mocidade Portuguesa, que
que era um bocadinho militar. E isso era catastrófico, era ruim mesmo. Como é que foi para a Mocidade Portuguesa? Através de um senhor que era professor de letras, que ajudava os pobres aqui. E nós éramos pobres, não éramos ricos, éramos pobres. A minha mãe vivia sozinha, o meu pai foi para a Venezuela, abandonou-me com 2 anos e deixou a minha mãe nova, não é? E nunca mais se lembrou que tinha família. E então a minha mãe trabalhava para isto, para aquilo, então, era um bocado com dificuldades e criou-me. Então esse senhor ajudava as pessoas mais que eles viam, rapaz, ele sabe ler e escrever, temos que o meter em algum lado. E foi assim, metemos na Mocidade Portuguesa. E eu estive lá, mas aquilo era militar, aquilo era terrível. E saiu uma oportunidade de emigrar e eu disse, vou-me embora. E fui, emigrei. Mas a agricultura não me dizia nada. Não me dizia nada, não me dizia nada porque também a minha mãe não tinha terras. A minha avó tinha, mas fazia-as ela. A minha mãe não tinha terras, mas era um bocado duro, a agricultura era muito dura. E eu não estava preparado para aquilo. E então eu via colegas que vinham da Venezuela, rapazitos da minha idade, que tinham ido com os pais, pequenos, e vinham passar férias, e aquilo entusiasmou-me. E depois veio o problema da tropa e pronto, foi oportuno, e fui-me embora. E aí voltou a ter contacto com o seu pai para ir embora? Sim, ele estava à minha espera. Ele estava à minha espera lá e pronto, levou-me para casa e um dia, só estive um dia com ele, uma noite, dormi essa noite com ele. Outro dia foi-me levar ao trabalho que eu já tinha conseguido e pronto, depois vi-o passado um ano e vi-o porque ele foi-me reclamar porque eu tinha comprado um carro, foi ralhar comigo. E foi assim, eu nunca me dei muito bem com o meu pai, não. Infelizmente. É um homem que já passou por outros países, mas é aqui que se sente feliz? É aqui que me sinto feliz, por isso eu vim para cá, porque eu podia ter ficado na Suíça, que na Suíça vive-se muito bem, e podia ter ficado, tenho lá a família, tenho lá o meu filho, que é o único filho que eu tenho a minha nora e os meus 2 netos, e a menina já com 16, o menino com 11, e podia ter ficado, mas eu disse não, caramba, eu vou para a terra, porque o imigrante que é imigrante busca sempre retornar à sua casa, à sua terra natal, e foi o meu caso. Há muitos que ficam, foi o caso do meu pai. O meu pai veio porque o obrigaram a vir, porque ele não queria, mas eu não, tinha que vir para a minha terra, porque eu gosto muito, adoro a minha terra e pronto, sinto-me feliz aqui, sinto-me feliz. As pessoas são assim um bocadinho, não são comunicativas, mas eu dou-me bem com toda a gente e acho que toda a gente está bem comigo, quem nos der, olha, paciência, não é? Mas a minha porta está aberta para toda a gente. O que é que acha que é diferente quando era mais novo? Agora vive cá o ano inteiro, não é? Ora bem, isto é assim, as pessoas eram mais comunicativas. Antigamente as pessoas achava que eram mais humildes. Todos trabalhavam por igual, era tudo agricultura, os agricultores todos falavam uns com os outros. Hoje já não é assim. Hoje não é assim. Eu acho que há muita rivalidade. As pessoas não ficam muito aqui. Quer dizer, eu digo, não ficam muito aqui no Boco, como não ficam em Sousa ou nas outras aldeias. As pessoas têm tendência a emigrar e depois isto é um bocado isso. Abandonam sempre a aldeia. Mas eu vejo um bocadinho diferente de um lado para melhor, porque desenvolveu, não é? As pessoas hoje todos vivem bem, só não vive bem quem não quer, acho eu, não é? Se todos trabalharem, todos podem viver com as mínimas condições, mas vivem bem. Na altura da minha juventude não era bem assim, passavam fome, eu não me lembro de passar fome, mas havia muita gente que passava fome, eu não me lembro de passar fome, mas a minha mãe vivia com muita dificuldade. Mas eu tinha um suporte muito bom, que era a minha avó, a mãe do meu pai, a minha avó paterna. O meu pai era sozinho filho e a minha avó era reformada dos Estados Unidos
e recebi uma reforma muito boa. Então, mas a minha avó também era assim, um bocadinho apertada, não soltava, não. Mas fome não se passava, fome não passava cá em casa. Mas havia muita gente, haviam famílias que passavam fome. As pessoas ajudavam-se umas às outras? Ajudavam. Ajudavam porque não havia dinheiro para pagarem à pessoa que vinha trabalhar para o outro. Então hoje vou para ti, amanhã vens para mim e assim sucessivamente. Ajudavam-se mutuamente. Ajudavam-se mutuamente. E depois, na altura, quem tinha os bois, os animais para lavrar, iam lavrar para aquele, depois aquela pessoa tinha que ir 3 ou 4 dias para ele, porque ele veio com os bois lavrarem, os bois valiam mais, não era? Era assim, o pobre estava sempre um bocadinho mais, era sempre mais sacrificado. Mas as pessoas ajudavam-se. E hoje também ainda há... Hoje ainda sente esse espírito? Sim, sinto. Hoje ainda há quem se ajude. Porque há pessoas que não vão trabalhar para fora porque 5 euros a hora é pouco. Então preferem ir ajudar a outra pessoa e depois a outra pessoa vai lhe ajudar a ela. É assim, é muito isto. Eu particularmente não convivo muito aqui, não vou ao café porque, sei lá, não me sinto à vontade. Não me sinto à vontade. E eu vou dizer uma coisa que isto é revoltante. Na altura de que houve a reunião, não sei se foi a primeira reunião, eu estava lá. Sei que estava lá o Silvério, o senhor Presidente da Câmara. Eu digo Silvério porque sou muito amigo da família. Naquela reunião, aquelas pessoas, não sei se sabem onde vive o Alfredo, a casa do Alfredo. Pronto. As pessoas todas que lá estavam, era da casa do Alfredo para lá. Da casa do Alfredo para cá, que é muito grande, estávamos 3. Quer dizer, onde é que está o povo deste lado? Se há uma reunião que é para o bem da terra, não é? Porquê é que não foram todos? São um bocadinho individualistas. Porquê? É os lá de baixo e os cá de cima. Isto... Há um bairrismo? Pronto, eu faz-me muito lembrarem que era antigamente nos Estados Unidos, que era o Norte e o Sul, não era? Era isto. Havia rivalidade. Caramba, antigamente havia muita rivalidade, era os de Sousa com os de Boco. Mas isso sanou. Agora é precisamente os de Boco. Eu acho, não é? Eu acho porque ninguém apareceu e toda a gente foi convocada, toda a gente sabia. E do Alfredo para cá havíamos 3 só, né? Quer dizer, não há força, por isso eles puxam todos para lá, para aquele lado. Mas, e falaram no Val do Boco, na altura, eu não falei, porque falaram no Val do Boco, nas Azanhas, houve foi o Álvaro, falou nas nascentes, eu gostei muito dele falar nas nascentes, mas não se fala na limpeza das nascentes. Havia peixes nessa altura? Havia peixe, havia talvez enguias, nos anos 60, eu lembro-me que havia enguias e haviam as carpas, pelo menos, e havia outra, a truta. Acho que era a truta também havia, no rio. Agora não. Não há nada? Não há nada. Agora é assim, eu considero que isto está a começar pelo telhado. E não se faz um telhado sem ter as bases, não é? Sem ter as paredes para fazer o telhado. Eu acho que primeiro deviam limpar o Val do Boco. É o que penso eu, não é? Porque é o que eu penso. Primeiro, limpar o Val do Boco. Obrigar os proprietários a limparem. Isto não custava nada. É para cada proprietário limpar o seu. Ou então, a Câmara, acho eu, a Câmara ou a Junta, não sei, limpar e passar o recibo ao proprietário. Não paga, despropria. Pronto. Eu, por acaso, tenho tudo limpo. Tudo o que é meu, as terras está tudo alugado. Mas eu tenho pinhais e está tudo limpo. Eu vou para lá, ainda há pouco tempo andei lá com uma máquina a cortar, porque não há também quem trabalhe, não é? Há um rapaz aqui, mas está sempre ocupado, e ele, vai dentro de um mês ou 2. Não, dentro de um mês ou 2, já aquilo está a criar leões ali, não, tem que ser agora. Pronto, eu vou lá. Comprei uma máquina e fui para lá. Pronto, é isso. É triste, eu sinto-me triste, um bocadinho triste, porque o nosso vale, as nossas nascentes, o azinhol, que é a tal cascata, que se chamavam o azinhol, estava onde nós íamos tomar banho quando garotos e depois já havia malta de 20 e 30 anos e iam tomar banho ali, que era água fresquinha, cristalina. Está tudo abandonado. Da Broa Mimosa.
Sim. Desde que me lembro, pois eu era pequenito, de escola, pequenito mesmo, sei lá, antes de ir para a escola já me lembrava, já a minha mãe fazia a broa. E a minha mãe era, como dizia, a minha mãe era cozinheira, só para casamentos. Eu acho que toda a gente que se casou aqui no Vogue foi ela que deve ter feito os casamentos, esta gente toda, cozia a broa. E depois, ultimamente, depois que eu fui, cozia para casa. E depois para os amigos, dava uma esta, outra aquele, e assim sucessivamente, não é? Porque nas aldeias é assim, distribui-se. Então, depois que eu fui para a Suíça, a minha mãe ficou e começou a fazer broa para vender. Eu não gostei daquilo, porque a minha mãe era aquela pessoa que o que era dela não era dela. À parte que a pessoa levava a broa, ainda levava dinheiro, pediam dinheiro e nunca lhe pagavam. Inclusive delas, pessoas já morreram e nunca lhe pagaram. Mas eu proibi-me, mas acabas com a broa e não vais ver que isto não és eu gosto de fazer. Oh mãe, gostas de fazer, mas não podes. E a minha mãe já estava com uma certa idade e não podes fazer. Então acabou porque eu levei-a. Metia no carro e levei-a para a Suíça e pronto, acabou a broa mimosa porque ela, caiu, a minha mãe caiu de um telhado. A minha mãe com 75 anos foi para cima de um telhado às nozes, que eu tinha manogueira onde está a casa. Foi para ali para cima, caiu, pronto. Desmantelou-se toda e depois eu disse, não, vais comigo e acabou a broa mimosa. A broa mimosa não se faz em mais lado nenhum? É capaz de fazer em Sousa, talvez, aldeias assim, mas a tradição era aqui. Sem nos revelar o segredo da receita, o que é a broa mimosa? É uma broa feita com... A broa mimosa é feita com milho, com farinha de milho, farinha de trigo, uma certa porcentagem de trigo, uma certa porcentagem de milho. Tem ovos, muitos ovos. Há quem a faça mais doce, há quem a faça menos doce. Tem que ter muitos ovos. E depois tem um segredo que eu não revelo. A receita que eu vi, eu tenho a impressão que é Fernet ou Martim Pão, é assim uma coisa. Mas eu acho que é Martim Pão, que a lançou, essa que eu vi até na internet, está lá muito próximo. Ela está muito próximo da receita. Mas não falta, lá está, falta um toque. E depois havia uma coisa, a broa mimosa era tradição. A minha mãe, lembro-me, a minha mãe, aí às 5 da tarde amassar a broa, com a mão, não é? Com a mão, agora já há máquinas, com a mão, tal, e depois deixava a levar aquilo às 3 da manhã, 4 da manhã, levantava-se a dar mas quero voltar a amassar. Está aquilo para trás e para a frente, eu sei que ela fazia aquilo. Depois de manhã, a broa tinha uns flocozinhos, ela preparava a broa, metia no forno. Pronto, a broa saía, um espetáculo. Hoje não, hoje já se faz, a broa em 3 horas já se faz uma broa mimosa. Não sei, porque na altura aqui havia muitas padeiras, mas era de pão. Havia umas 4 ou 5, tudo lá para baixo, tudo para aquela zona. Mas a broa mimosa, não sei, devia ser porque aquilo combinava muito bem com o carneiro, era um agridoce muito que combinava. O carneiro com a broa mimosa, combinava, que era o doce com o carneiro, aquilo combinava muito bem. Eu não sei se seria por aí, mas isto já é muito antigo, não é? A broa mimosa era só em dias de festa? Era nos anos 50, 60, 40 talvez, era só em dias de festa e talvez 70. Depois é que, pronto, já se ia fazendo, já as pessoas já começaram os supermercados a vender farinha, as pessoas iam lá, ou moíam o milho e o trigo, faziam, naqueles dias já. Agora, ultimamente, não. Ultimamente, já até aos fins de semana, uma família grande cozia a broa mimosa. Quer dizer, mais ou menos aquilo, não era? Pronto. Mas era a broa mimosa. A broa da minha mãe ficava falcada, abria, parecia uma... é que chama, parecia um bolo, um pão de ló, lá, aquela que abria, sei lá, aquilo arrebentava, ficava espetacular, era muito boa. E depois era pois nos dias de festa, era quando mais faziam, pois no Santo Inácio, toda a gente cozia a broa mimosa, porque a broa mimosa era a tradição de cada terra, toda a gente cozia, e quem não cozia, alguém lhe oferecia. Talvez os mais pobres não fizessem, mas havia sempre que lhe desse. Compartilhavam. Havia muita gente que compartilhava.
Olha, o que eu valorizo mais aqui é assim, eu acho que é a beleza da terra, porque este verde que se vê, eu acho que é único. Eu sempre busquei a natureza. Eu já na Suíça vivia num sítio onde era frente ao lago, mas por trás tinha a floresta. Aqui é assim, eu vou à varanda da casa e vejo tudo isto. É muito bom. Depois, agora já não tem tanto, porque tombaram os eucaliptos, quando foi o fogo em 2017, isto ardeu tudo. Mas havia numa altura, quando eu chegava aqui em princípios de novembro, vinham aqueles ventos dali do sul que traziam o fresquinho do eucalipto. Eu adorava. Eu gostava muito disso. Agora já não há isso, porque já não há eucalipto. Os eucaliptos, há 4 ou 5 eucaliptos, porque arderam. É o que eu mais admiro na minha terra, é esta parte aqui. Eu admiro muito a vegetação, este verde, e depois também a tranquilidade. Depois tudo isto é muito tranquilo. E as pessoas, querendo ou não, são amigas uns dos outros. Parecendo que não, são assim um bocadinho, sei lá, reservadas, mas à hora da verdade são muito unidas. Ora bem, eu convido a toda a gente vir ao Volco, porque isto é bonito, que nós temos as nossas nascentes que, bem ou mal, estão aí, e fazerem caminhadas, temos as levadas, principalmente a de cima, que é bom de ver, vai limpa, eles limpam sempre, talvez 2 vezes por ano limpam a levada, mas a junta de freguesia normalmente está em cima dos passeios. Eles limpam sempre. Ainda a semana passada andaram aí e eles limpam sempre os trilhos. Embora não conviva muito com o Alfredo, mas convido as pessoas a visitar a azenha dele, porque ele tem aquilo muito bonito. Eu nunca lá fui, mas segundo tenho entendido, ele tem aquilo digno de ver-se. Temos a Quinta das Azenhas, que é do Paulo Macedo, ou da esposa do Paulo Macedo, que é o restaurante lá em baixo. Também é muito bonito. E depois temos os trilhos, que não são muitos, mas há de ser. Eu acho que sim. Eu acho que isto um dia vai estar lindo, vai estar limpo e é digno de nós, digno da terra.